Oi, gente. Várias reportagens estão dando destaque ao encontro de Lula e Marina, que parece sinalizar de fato uma reaproximação dos dois. Algumas reportagens chegam a dizer que Marina Silva fecha apoio a Lula em encontro após anos de rompimento. Né? É isso que diz o UOL. No Globo, a reportagem é mais cautelosa, diz que Marina Silva deve anunciar apoio ao petista. Né? Esse encontro não produziu esse anúncio ainda, né? Mas eu quero destacar algumas coisas que foram ditas e fazer uma análise, porque tem algumas coisas importantes e tem algumas coisas que eu divirjo da análise de Marina Silva. Né? Eu não concordo com a avaliação dela e vocês vão entender por que quando eu trouxer a fala dela. Né? É aqui na revista Fórum, trazendo a mesma coisa, de que eles se encontraram, né? Aqui é a fala do Lula. Hoje é meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com Marina Silva, relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos, conversamos por 2 horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente, né? Marina Silva voltou a sinalizar que estava aberto ao diálogo e disse que não há mágoa e rancor em relação ao ex-presidente. E aqui a fala dela dizendo que está aberto ao diálogo, em cima de ideias, propostas. Tenho tirado totalmente da cena essa história de que é uma questão de mágoa, uma questão de rancor. E acredito que da parte do presidente também não se trate disso. E obviamente que ele tem o tempo dele, ele tem suas avaliações políticas. Aí ela cobra uma autocrítica, tanto do PT quanto do PSDB, pela antiga polarização, que, segundo ela, teria resultado na eleição de Bolsonaro. Aí eu não concordo. Não é ao meu ver, não foi a polarização do PT com o PSDB que foi o fator que levou à eleição do Bolsonaro. São vários fatores que levaram à eleição do Bolsonaro, né? Mas esse não foi nem o principal. Olha só o que ela diz. Eu tenho uma visão em termos políticos de que o PT e o PSDB devem sim fazer uma autocrítica. Sim, eles devem fazer uma autocrítica, mas para mim a autocrítica deles é por um outro motivo que eu vou explicar. Porque eles são partidos que ficaram todos esses anos no poder após a reconquista da democracia e em seguida veio o Bolsonaro. E eu tenho uma avaliação. Foi porque nós não fomos capazes de criar um ecossistema que favorecesse a alternância de poder e a democracia. A polarização PT-PSDB foi matando tudo que surgia embaixo. Ou seja, como se essa polarização impedisse outros partidos de crescer. E na democracia você não pode ter apenas dois polos, duas colunas, senão não tem como enfrentar a caminhada. Bem, eu tenho uma avaliação diferente da Marina. E eu agora vou explicar por quê. Sim, o PT e o PSDB devem fazer uma autocrítica. Mas, para mim, qual é a autocrítica que eles devem fazer? É que os partidos governaram o Brasil e não fizeram reformas estruturais necessárias. Pode-se dizer que no caso do PT foi em parte, até porque alguns deputados e senadores do PT colocaram projetos para serem votados de reformas estruturais, e aí o PT pode responsabilizar o Congresso conservador. Né? Um Congresso que não quis votar a reforma tributária, por exemplo. Mas também poderia se argumentar que quando Lula tinha mais de 70% de aprovação, ele podia convocar a população para pressionar o Congresso a passar essa agenda. Ele poderia gastar capital político para fazer isso. De qualquer forma, o que permitiu, digamos assim, o terreno para o neofascismo, em parte, foi a incapacidade dos partidos que governaram o Brasil desde a redemocratização de fazer reformas estruturais que dessem mais benefícios, digamos assim, significativos, estruturantes, não é? No sistema tributário, garantia de um orçamento maior para a saúde, para a educação, para a melhoria dos serviços públicos. Não é? O PT teve méritos, e o PSDB na estabilização da moeda, e o PT no aumento do salário mínimo, programas sociais focalizados, como Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida. Não é dizer que não tiveram méritos, mas nas questões estruturais ficou alguma coisa faltando, e aí quando você vem com a crise econômica, o sofrimento, cria-se um terreno, é uma crise econômica, inclusive, em parte produzida por uma crise política, e aí vem a parcela do PSDB. O Aécio Neves questionou o resultado eleitoral, questionou a vitória da Dilma, criou um cenário político de golpismo. Então, do ponto de vista político, se tem alguém que tem que fazer uma autocrítica maior,
é o PSDB por causa dessa atitude. As pautas bomba do Eduardo Cunha e do próprio Aécio Neves no Senado. Então, esse é um fator. Mas existem muitos fatores que levaram à ascensão do Bolsonaro. O crescimento de fundamentalismo bastante radical em igrejas neopentecostais, ou seja, um certo pensamento evangélico ultra radical, ultra conservador, é um fator. Um outro fator foi o lavajatismo. A Lava Jato, que meio que pegando alguns criminosos, mas criminalizando a própria prática política e com foco muito maior no PT. Vamos lembrar que a Lava Jato preservou, não é, alguns políticos, não é, e não foi tão teve uma perseguição política ao Lula, porque as evidências contra o Lula, ao meu ver, eram muito frágeis, mas eles queriam prender o Lula. Havia um objetivo ali de tirar o Lula da disputa em 2018. Então, a Lava Jato foi um outro fator. A lavagem cerebral ideológica perpetrada por gente como Olavo de Carvalho, olavistas, seus seguidores na internet. Então, o papel das redes sociais fazendo uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, outro fator. Outro fator foi esse. O papel da mídia corporativa, a mídia corporativa da Globo e dos meios de comunicação que entraram no jogo da Lava Jato e contribuíram para isso. Então, eu não colocaria o Bolsonaro na conta da polarização do PT e do PSDB. E se quiser colocar uma parcela aí no PT, seria a parcela de quando tinha muita aprovação popular, quando tinha chance de convocar a população para fazer reformas estruturais, não fez isso. E num outro momento, a partir de agora, torcendo para que um governo progressista assuma no ano que vem, Lula assumindo, tente justamente mobilizar a população para aprovar essa agenda. E olha que agora vai ser até mais difícil, o Brasil mais dividido, um Congresso mais conservador e mais reacionário. Pode ser até que seja mais complexo fazer isso agora, mas é mais emergencial, é mais necessário agora, porque a crise meio que exige que isso seja feito, né? Então, essa avaliação política aqui da Marina eu discordo. Agora, trazer ela como apoio, quem sabe, como algumas reportagens dizem, fechar o apoio, embora eu acho que ela ainda não anunciou. Eu estou mais aqui com o Globo, que diz assim, ela deve anunciar apoio ao petista, o que é o mais provável diante desses diálogos, mas ainda não está isso totalmente sedimentado. Tem uma importância simbólica junto ao voto evangélico, porque ela é evangélica, tem uma importância simbólica com militância ambiental, quer dizer, o Globo até destaca essa ajuda que ela pode trazer, né? Diz aqui que é uma sinalização de Lula ao eleitor de centro, isso daí eu já não sei tanto se é tão positivo, né? Porque, como eu disse, o Lula precisa fazer reformas estruturais durante o primeiro ano de mandato para ter condições de governar, né? Então, e essas reformas precisam ter o lado da classe trabalhadora, né? Não pode fazer muitas concessões a banqueiros e a especulação financeira enfim, e a certos segmentos aí que são ditos pela imprensa corporativa como o centro, né? Que eu não sei direito de quem eles estão falando, mas enfim, me parece sempre que é um certo empresariado que não concorda com uma reforma tributária que inclua maior progressividade tributária na renda, que tribute lucros e dividendos e que reduza a tributação no consumo das famílias. Enfim, mas tem uma importância simbólica esse apoio, porque todo apoio de antigos desafetos, de antigas pessoas, não sei se desafetos é a palavra correta, mas pessoas que tiveram um rompimento, que possam se juntar à luta contra o neofascismo, e aí sim, isso está na revista Fórum, né, eles destacam isso, na luta contra o fascismo, né, e tal. Esse tipo de coisa tem uma importância simbólica. Em termos de voto, não necessariamente agrega muito, mas tem uma importância simbólica que ajuda
no momento da eleição. Né? Então vamos ver se isso vai ser anunciado nos próximos dias. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Mais informações no comentário fixado. E até o próximo vídeo, gente. Um abração.